É bacana a gente entender, porque assim, muita gente fala, eu estava conversando com um amigo, que ele falou assim, não, eu sempre olho, sim, sobre o sono. Eu pergunto como que a pessoa dormiu, né? Se dormiu mal, eu vou saber, mas assim, não sabe muito bem o que faz com a informação, né? Então, eu acho que talvez seja isso. Talvez começar pelo beabá já abre informação para saber o que fazer com isso. Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho, vou falar bem breve, assim, tá, meninos? Fica Quem tranquilo. tiver, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Para falar do sono, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de como ele se regula, né? Uhum. O sono está começando a ser, começando não, ele já está sendo estudado, mas nos últimos 10 anos ele está recebendo um boom de publicações e de estudos, né? Eu acho que cada vez mais estão chegando a mais respostas, né? Uhum. Mas ainda muita coisa a se responder, isso é fato. Mas o sono ele se regula de algumas formas. Um dos mecanismos de regulação do sono, que é um dos maiores, um mais importantes, né, que eu vou falar desse jeito, é o mecanismo claro-escuro. Então, o mecanismo claro, a gente tem células na retina, ganglionares, que eles captam essa luz, eles captam essa luminosidade, que eles levam para o nosso núcleo supraquiasmático essa informação, que é dia, né? O núcleo Uhum. supraquiasmático, ele fica no hipotálamo, e esse, a gente chama ele de, é o nosso relógio biológico central, ele é o nosso relógio biológico principal. Esse oscilador central, ele vai mandar essa informação para todos os outros relógios que estão espalhados pelo nosso corpo inteiro. Então, né, todos os órgãos, sistema musculoesquelético, né, assim, pâncreas, estômago, tudo é sinalizado a partir desse sinalizador. Eles trabalham de forma síncrona, então, e isso faz com que o nosso corpo ele entre num ritmo. Esse núcleo supraquiasmático, ele já recebe essas informações, mas ele também age de forma antecipatória. Então, Uhum. ele já sabe que a gente vai acordar, então ele já começa a mandar estímulos para o corpo para que a gente comece a fazer o dia. Então, exemplo, né? A claridade vem, o nosso oscilador central começa a mostrar, a mandar informação para o nosso corpo, e a gente tem uma maior liberação de cortisol, por exemplo, um maior aumento de temperatura corporal. A gente já não tem mais a produção de melatonina durante o dia, que ela vai estar inibida, para que nosso corpo seja estimulado para ir para fora, vai caçar, vai trabalhar, né? É a hora que a gente precisa. E isso de uma forma bem rítmica mesmo, e de uma forma bem sincronizada com o restante do nosso corpo. Então, é como se todas as atividades fossem realizadas voltadas para aquele momento, né, Uhum. para a parte do dia. E o contrário, quando a luz vai diminuindo, esses estímulos vão diminuindo, o núcleo supraquiasmático entende isso, e ele começa a liberar, né, na verdade, que a liberação de melatonina acontece pela pineal, ela para de ser inibida, e ela começa a liberação de melatonina, que é o nosso hormônio indutor do sono, a gente tem uma diminuição de temperatura corporal e a gente já vai se preparando para dormir. Então, isso acontece no corpo como um todo, esse processo é um processo circadiano, desse claro e escuro, ele tem mais ou menos a duração de 24 horas, então ele está ali próximo, né, do ritmo circadiano, mas ele não é o único, porque senão ele não explicaria por que que a gente dorme mesmo sem a luz, né? Então a Uhum. gente tem um outro processo, que é o processo homeostático, que é o processo S. Esse processo ele tem a ver com quebra de energia que a gente tem durante o nosso dia todo. Então, durante o dia a gente tem atividades e que essas atividades elas precisam de energia. Essa quebra de energia libera uma adenosina que fica no nosso corpo, inclusive acumula no prosencéfalo. E quando essa adenosina ela acumula muito nesse prosencéfalo, a pressão do sono vai aumentando e a gente tem que dormir, porque é na Uhum. hora que a gente dorme que é feita essa faxina cerebral. Uhum. Então, quando essa faxina cerebral acontece, a nossa pressão diminui e a gente acorda. Então, esses dois processos, eles acontecem de forma simultânea, né? Então, a gente acorda, a gente tem energias e hormônios que fazem a gente fazer nossas atividades durante o dia. Essa quebra que acontece durante o dia acumula no nosso cérebro, e aí, na hora que a gente está com a pressão de sono lá em cima por conta do processo homeostático, a gente também já está liberando a melatonina, a diminuição de temperatura corporal, que ajuda a gente a dormir. Uhum. O sono ele vai ter duas fases muito distintas, a fase não REM e a fase REM, sendo que a fase não REM, que é o N ali na frente, é o de não movimento rápido ocular, né? Ela é dividida em três estágios, então a gente tem o N1, o N2 e o N3, sendo que o N1 e o 2 ele é mais superficial, o sono, o N3 é também conhecido como sono de ondas lentas, é o sono mais profundo, e é nele que acontecem várias questões importantes para a recuperação física.
Então, é nele que são liberados os picos hormonais mais voltados para a síntese proteica, estão mais relacionados com esse estágio. Então, testosterona, GH, o IGF-1, né? E já o sono REM, que é o sono, né, o que tem um movimento ocular rápido, ele está mais relacionado com a parte da memória, consolidação de memória, com a parte do aprendizado. Muito relacionado também com a tomada de decisão. Então, os dois têm suas importâncias definidas, e para a gente ter um ciclo de sono, a gente tem que passar por todos esses estágios, né? Essas duas fases. Então, a gente começa no N1, N2, N3, sono REM, e começa tudo de novo. A gente tem aproximadamente de 4, muito variável na literatura, mas aproximadamente entre 4 e 7 ciclos esses ciclos completos por noite. Primeira metade, mais a gente fica mais tempo no sono de ondas lentas, sono profundo, e a segunda metade do sono é um sono que a gente fala que é um sono mais acessório e que a gente fica mais tempo no sono REM. É bem distinto isso quando você faz, por exemplo, uma polissonografia, né? A arquitetura do sono fica bem clara em relação a isso. Isso é importante para falar porque, assim, tudo funciona muito bem, e o sono tem uma premissa importantíssima, que é o equilíbrio homeostático, né? Assim, ele precisa do equilíbrio, a gente precisa de um equilíbrio interno, e o sono contribui para esse equilíbrio interno. Uma coisinha que sai fora do lugar, ele vai acometer o tempo de duração desse sono, que vai acometer a arquitetura do sono. Então, ou a gente não vai chegar no sono profundo, ou então a gente não vai conseguir manter o sono REM, ou então é um sono que ele, por conta de uma doença, um distúrbio, né, que é diagnosticado também pela polissonografia, por exemplo, ele não vai deixar, a gente vai ser fragmentado. Então, no caso da apneia do sono, a gente começa a dormir, dificilmente a gente chega no sono de ondas lentas, porque antes já fechou, a gente já tem o engasgo, né, para a gente voltar depois da apneia, e a gente acorda de novo. Então, tem várias condições hoje em dia que fazem com que a nossa sociedade não durma. Uma delas, além dessas queixas de sono, que eu até trouxe no meu trabalho, é a questão da luz, né? Então, a gente tem o ciclo claro e escuro, mas na hora do escuro, a gente está direto na luz. Então, a luz, ela inibe a liberação de melatonina. Então, se a melatonina, que teria que ser liberada ali por volta de 6, 8 horas da noite, para ter um pico de melatonina às 3 horas da manhã, para aquelas pessoas, né, que são indiferentes, que dormem mais ou menos ali 7, 8 horas por noite, isso vai acontecer muito mais tarde, porque a luz não deixa ela secretar, né? Eu coloquei nisso, mas é importante a gente falar que tem essa arquitetura, mas existem condições genéticas que fazem com que pessoas fiquem diferentes uma das outras em relação ao sono, né? Então, a gente tem os longo-dormidores, que são aqueles que precisam de muito tempo de sono para uma recuperação, para se sentir bem no dia seguinte, acima de 9 horas, tem gente que precisa até dormir 12 horas. Temos os curtos dormidores, que precisam dormir menos de 5 horas para que fique a beleza. Isso é uma condição genética mesmo, né? Tem uma interferência genética. E tem os indiferentes, que ficam ali no meio do caminho entre 7 e 8 horas. E tem os matutinos e vespertinos. Os matutinos são aqueles que rendem muito de manhã, porque gostam de dormir muito cedo, acordam muito cedo e ficam muito bem de manhã. Temos os vespertinos, que gostam de dormir muito tarde, acordar tarde e rendem muito bem à noite. E temos também os indiferentes, que ficam no meio termo, conseguem se adaptar, que é a grande maioria, na verdade, né? Então, tudo isso fala sobre a qualidade do sono de uma pessoa, né? Tudo isso fala o que ela dorme, como que ela dorme, se esse sono é suficiente ou se ela está em débito de sono, se ela está com uma restrição de sono.